Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Vamos para mais uma aula, das epístolas. Nós estamos no capítulo 2. Vamos estar assim orando para a gente dar início ao nosso assunto. Vamos falar hoje da epístola de Tiago. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, a Deus. Dai-nos a tua bênção, dai-nos sabedoria, humildade, discernimento, que possamos aprender, Senhor, e colocar em prática tudo o que aprendemos a respeito dessa matéria. Em prol do reino, Senhor, te pedimos, nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. A epístola de Tiago, alguns teólogos, comentaristas, até falam que é uma das mais universais que existe, é a epístola de Tiago. Ela tem assim variados temas, uns temas fortes, e eu aconselho os alunos a lerem todas as epístolas, São só 5 e bem pequenos livros. Leiam bastante, procurem identificar o autor, o escritor, o destinatário. O próprio livro o módulo vai exigir isso, que você faça aquele esboço de quem é o autor. Tente descobrir mesmo a genealogia dele, quem é ele realmente, porque os nomes são muito comuns, então procura direitinho, o máximo possível. Esses livros são bem pequenos, são livros bons que dá pra gente estudar e fazer esboço em um pouco tempo. Vamos lá, introdução. A Epístola de Tiago é um dos escritos mais instrutivos do Novo Testamento, dirigida principalmente contra erros particulares da época, produzidos entre os cristãos judaicos. Não contém as mesmas declarações doutrinárias completas das outras epístolas, porém apresenta um admirável resumo dos deveres práticos de todos os crentes. Aqui estão manifestadas as verdades principais do cristianismo, e ao ser consideradas com atenção, se verá que coincide por inteiro com as declarações de Paulo acerca da graça e justificação, abundando ao mesmo tempo em sérias exortações à paciência, da esperança e à obediência, da fé, do amor, misturadas com advertências, repreensões e exortações, conforme os caracteres tratados. As verdades aqui expostas são muito sérias e é necessário que se sustentem e observem em todo o tempo as regras para a sua prática. Em Cristo não há ramos mortos ou sem seiva. A fé não é uma graça ociosa, onde quer que esteja, gera fruto em obras. Quem está em Cristo, quem está na graça, onde quer que esteja, vai ser um crente, vai ser um cristão frutífero e vai ter as obras, A fé e as obras. Acerca da autoria, há 3 Tiagos no Novo Testamento: Lucas 6, 14 e 16, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, morto em Atos 13, 2. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, em Mateus 13, 55. Também chamado de Tiago o Menor. O escritor dessa epístola é o irmão de Jesus, conforme atribui alguns historiadores. Tiago está escrevendo às 12 tribos que andam dispersas. As 12 tribos, depois que chegaram do cativeiro, já dispersas, já não estava mais organizada em 12 tribos. Eram judeus, israelitas, não estava mais aquela organização. O contexto político, o contexto religioso já era outro. E não tinha mais aquelas divisões. São os destinatários. As 12 tribos da diáspora, do grego diáspora, da dispersão do grego diáspora, são os destinatários. De Tiago 1:1 é onde diz que ele escreveu as 12 tribos, o qual o gentio, segundo Paulo, já estava fazendo parte também, porque era o ramo enxertado. A quem se refere isto, essa citação? Porventura os judeus daquele tempo que viviam no estrangeiro, que desde o cativeiro babilônico haviam se estabelecido inicialmente nos países orientais e depois, como vemos,
particularmente em Atos, também no Ocidente, em muitas localidades maiores. Contudo, naquela época, as 12 tribos há tempo já não existiam, desde o cativeiro assírio, 722 a.C. As 10 tribos do reino e do norte não existiam mais. A carta de Tiago é uma carta cristã, ainda que o nome de Jesus seja mencionado expressamente apenas em 2 ocasiões. Toda a carta está nitidamente impregnada no espírito e da terminologia do Sermão do Monte. Essas referências aqui da página 20, logo no segundo parágrafo, foi muito interessante, porque são expressões que Tiago usou, mas ele estava repetindo o que Cristo falou, né? Eu vou falar algumas delas aqui, essas referências da página 20 do segundo parágrafo. Tiago disse em Tiago 1,22, aqui já é o versículo interpretado, né? Sede praticantes da palavra e não ouvintes. Porque aquele que não pratica é como as ondas do mar. Jesus disse em Mateus 27:24, quem ouve minhas palavras é comparado ao homem sábio que constrói sua casa. Então, muita coisa que Tiago escreveu foi se espelhando em Jesus. Tiago 2,10 diz, quem desobedecer à lei é culpado, que tinha que obedecer à lei e tal. Jesus em Mateus 5,19 diz, quem violar um mandamento será humilhado, será o menor. Tiago 2,13 diz, quem não tem misericórdia não é digno da mesma. Quem não for misericordioso, Deus não terá misericórdia. Na bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Tiago 3,18 diz, terá fruto de justiça quem promove a paz. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5,9, Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então é uma repetição. Tiago está falando para a igreja, falando para o povo, falando para nós, né, repetindo o que Cristo. Tiago 4,5, ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo. Aí, em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar um e há de desagradar o outro. Tiago 4,12, só há um juiz. Aí em Mateus 7,1 ele disse, não julgueis para que não sejais julgados. Em Tiago 5,2 fala da riqueza, do homem rico, da riqueza ilícita, do materialismo. Mateus 6,19, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde o ferrugem e a traça consome, mas antes juntai o vosso tesouro no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E para finalizar essa parte, Tiago 5,12, não jureis, não jurar pelo céu, pela terra, e o crente deve ter uma palavra, só uma palavra, sim, sim, não, não. No Mateus 5:34-36, não jureis nem pelo céu nem pela terra, e também confirmando que nós devemos ter a nossa palavra, sim, sim e não, não, que passar disso é procedência maligna. Então, muitos dos escritos das epístolas, de cartas, está nos evangelhos sinóticos, né? Porque foram discípulos de Jesus, foram pessoas próximas, né? Quando não foi discípulo direto, foi discípulo indireto. Discípulo de Paulo, discípulo de um discípulo de Cristo, que escreveu, que viveu esses momentos e alguém escreveu. Nesse caso aqui, o próprio Tiago. E diz-se, os estudiosos, digam eles que provavelmente foi ele mesmo o escritor da sua carta. Igualmente se fala da vinda do Senhor, em Tiago 5,8. Sendo Tiago 2,1, diz quem é o Senhor aguardado. Bendito seja Deus. Além disso, é levantada a pergunta, seriam apenas grupos cristãos, judeus e os destinatários da carta de Tiago? E consequentemente não teria ela nada a ver diretamente conosco, que viemos de povos gentílicos? Em diversas passagens das Escrituras, nota-se como as pessoas que, conforme Atos 15, se reuniram para um concílio de apóstolos e, em decorrência,
o primeiro cristianismo propriamente dito. Entendiam a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele povo fazia parte da igreja e nós hoje fazemos parte da igreja. Então as epístolas, as cartas, na sua grande maioria, ela é destinada, principalmente as epístolas, né? Você não vai encontrar nas epístolas. O que diferencia muito uma epístola de uma carta é que a epístola é quadro doutrinário, não vai achar o destinatário exato, muito raro, poucas delas. E são livros bem pequenos, bem compactos. Então, que trata mais de doutrinas, né? Desce mesmo o cajado no povo, na igreja. Uma outra até, Paulo escreve, ele de ambos fez um só, a igreja de Israel e das nações, e derrubou o muro que separava, Efésios 2,14. Na carta aos Romanos, ele declara que os cristãos vindos dos gentios foram enxertados de forma não natural como ramos silvestres na oliveira de Israel. Nós éramos como figueiras bravas, né? E fomos enxertados na figueira que é Israel, nos tornando participantes, nos tornando no mundo espiritual israelitas, participantes de Cristo. Deus vai nos abençoar para a gente ter um estúdio para poder gravar, porque é muito barulho. O galinho canta do lado, a moto passa na rua. Vão desculpando aí os barulhos, a poluição sonora. Então, as 12 tribos já não mais existiam, né? Houve uma fusão dos cristãos do Oriente, do Ocidente. Houve a universalização da igreja, né? A igreja universal, não é universal de Macedo, mas é a igreja universal, que quer dizer católica, que também não é católica de Roma, católico que também quer dizer universal. Então a igreja se universalizou em todo o globo praticamente, né? Onde tinha cristianismo, é a igreja de Cristo, somos parte do corpo de Cristo. A multidão assim reunida constitui, já durante a irrupção da era presente, as primícias, Romanos 11:16, a vanguarda da grande e boa soberania de Deus em Jesus Cristo. A ordem das 12 tribos de Israel é até mesmo depois de exteriormente as 12 tribos já não existirem. O quadro, a moldura para a grande multidão dos que foram trazidos ao lar, também os cristãos dentre os gentios, agora são, por assim dizer, enxertados nas 12 coroas de ramos, o que nós acabamos de falar. Então, os gentílicos, o povo gentio, foi enxertado como ramos, né? Não é mais as tribos, mas sim os ramos, e fazemos parte hoje, por Cristo, de Israel. Um outro ponto, a semelhança de Pedro e Paulo, também Tiago deve ter considerado a igreja de Jesus reunida dentre Israel e as nações como o Israel da nova aliança. Pedro era um homem judeu, Paulo gentio, teve as suas diferenças, não foi fácil, mas viram que eram servos do mesmo Deus, discípulos do Senhor Jesus, e houve, né, a unificação, a unidade da igreja. Né? Teve essa diferença lá longe, bem lá atrás, né? Logo no começo da igreja com os discípulos. Paulo sendo gentil, não queriam aceitar Paulo, houve brigas, discórdia, até que, graças a Deus, tudo se resolveu, né? E Tiago estava de olho nisso aí, né? O local e data. A data é difícil determinar. Um diz que foi primeiro de todos os escritos do Novo Testamento, um dos primeiros, e outros o colocam pouco antes de Hebreus. Joséfo, historiador judeu, indica que Tiago foi apedrejado até a morte, por volta de 62 d.C. Então se estima que logo a escrita dele está entre 48 e 62 d.C. 5. O tópico 5, página 21. O tema: a fé produz obras. Fala muito da fé e obras. E são assim, muitos temas variados, né? Ele fala do poder da língua. São vários temas ao que Tiago
vem falar, chamar a atenção. Ele enfatiza o dever ao invés da doutrina. Ele escreveu repreendendo a negligência, muitas vezes vergonhosa, de alguns deveres cristãos. Fala do órfão, da viúva. Ele analisou a natureza da fé genuína, estimulando os leitores a demonstrar a eficácia de sua experiência do Cristo. Sua principal preocupação era a realidade e a simplicidade da religião, apresentando reivindicações práticas do Evangelho. O Evangelho na prática, a fé na prática, esse é um dos temas centrais de Tiago. A mensagem central é: a verdadeira religião pressupõe uma fé operante e frutuosa, demonstrando por meio da prática habitual em sinceridade e amor dos ensinamentos da palavra de Deus. Uma frase muito bem bolada em cima da carta da Epístola de Tiago. Temas importantes e suas aplicações à igreja atual. Provação, tentação. Sabemos que é diferente, provação e tentação. A provação é Deus que permite vir a prova, embora uma prova possa se tornar uma luta e o inimigo se aproveitar da situação. Como Jesus ele foi provado, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser testado, provado, mas lá o inimigo o tentou. Então, muita gente confunde provação, tentação por conta disso. Deus põe a gente na prova. E a tentação é o inimigo, quem tenta é o inimigo. Tiago proclama em alta voz que provação vem de Deus e deve ser experimentada com alegria. Porque você tem fé, não está ali pegando fogo, você não, vamos vencer. Mas rapaz, com Cristo foi assim, ele foi levado pelo Espírito para o deserto e para ser provado e tentado. E o inimigo vinha, as coisas vinham e ele vencendo. Muitos de nós já passamos provações, lutas e rompemos em fé, graças a Deus. A gente olha para trás e depois fala: como foi que eu passei aquilo? Às vezes nós não sabemos. Foi mesmo o Senhor que nos capacitou, nos deu força para fazer isso. Como uma gloriosa oportunidade de revelar a fé do cristão, essa alegria não advém da prova em si, mas sim da consciência de que ela é um instrumento poderoso para gerar perseverança e aperfeiçoar o caráter, rumo à integridade e à perfeição. A prova vem para a gente melhorar, para a gente ser aprovado, para a gente ser testado e aprovado por Deus. A fé prática. A fé prática. Inclusive nós passamos um trabalho sobre os tipos de fé. Faça o seu trabalho aí e manda pra gente, Não esquece não. Os tipos de fé. A fé prática. Tiago é mais prática de todas as epístolas. É a mais prática de todas as epístolas e tem sido chamada por alguns teólogos de guia prático para a vida e a conduta cristã. Por causa dos seus ensinamentos, É óbvio. É o livro de Provérbios do Novo Testamento. Está repleto de preceitos morais e expõe a ética do cristianismo de maneira visceral. Para Tiago, a fé autêntica tem de ser evidenciada em obras. Ele se opõe resolutamente à tendência comum entre os cristãos e de se proveito deste mundo e do vindouro. Tiago combate vigorosamente o sistema de salvação baseado na obediência, à prática e aos preceitos de Deus, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, principalmente quanto ao relacionamento com o próximo, em amor. Numa época em que a igreja cristã faz cada vez mais concessões aos valores do presente século, a voz de Tiago soa como um alerta contra a falsificação religiosa e o barramento do Evangelho, e testemunha da conversão verdadeira. Colocando todos os cristãos a uma vida de fé operante e frutuosa, cujas obras glorificam a Deus e testemunham da conversão verdadeira. Na verdade, a igreja moderna hoje, nós somos muitos individualistas, infelizmente. Já fazemos alguma coisa no social, na igreja, ou em casa, ou no bairro, mas é muito pouco. Eu, quando toco nesse assunto, eu até fico triste, porque muitas crianças nos orfanatos, muitos idosos abandonados em asilos,
deixado pela própria família, pelos parentes, né? E isso é muito triste, porque uma das coisas que mais o Senhor Jesus falava, cuidar do órfão, cuidar da viúva, porque são pessoas que não têm ninguém por eles. São pessoas que são realmente sozinhos no mundo. E o amor ao próximo, né? Isso aí mede o amor, o termômetro que mede o amor ao próximo. O cuidado do estranho, o cuidado do estrangeiro, o cuidado do órfão, o cuidado com a viúva. Mas o mundo hoje está de uma maneira tão terrível. E a igreja, né? Infelizmente, é muito egoísta. Nós cuidamos de nós, cuidamos das nossas coisas, da nossa casa, mas e o próximo e os outros? Eu fiquei imaginando hoje como é que não está as crianças em orfanatos, com essa pandemia, sem poder sair, sem poder... Meu Deus, eu fiquei pensando hoje. Já vive uma vida de isolamento, quem está no orfanato, quem está no abrigo de idoso. E com essa pandemia toda, como é que não ficou esses lugares, assim, ficou bem desertos, né? Porque pessoas que visitavam não podem visitar. Ficou bem complicado a vida das pessoas que já vivem sozinhas, né? Faça uma experiência de, quando passar a pandemia, visitar um orfanato, visitar um abrigo de idoso. Você vai ver quão grande alegria essas pessoas sentem. Faça uma experiência dessa. Tem que ser muito amor mesmo para adotar uma criança, para adotar, entre aspas, um idoso, para cuidar, para zelar, para ajudar a manter alguém assim. Ou até mesmo um centro de recuperação, alguém que está lá é dependente químico, e você vai lá ajudar essa pessoa a se internar, ficar lá, mantê-lo lá, para que ele e ela se liberte. Mas nós precisamos despertar para isso. É mandamento do Senhor, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. É o amor ao próximo, né? Tiago está repleto disso. Tiago traz a vida cristã. Tiago traz diversas instruções sobre como deve ser a vida diária de um cristão, em qualquer época, a serviço de Deus. Em sintonia absoluta com as palavras de Jesus no Sermão do Monte, ele ressalta que a entrada na vida cristã acontece quando se é gerado pela palavra da verdade. Esse é o modo de Tiago expressar o novo nascimento em Cristo, tendo em vista essa conversão. Ele enfatiza a importância das novas atitudes que deverão segui-la, tais como ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus, assistir os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades, não fazer acepção de pessoas, refrear a língua, buscar sabedoria, exercitar a humildade, evitar as contendas, não se omitir de fazer o bem, submeter os projetos pessoais à vontade de Deus, rejeitar as riquezas corruptas, riqueza, claro, vindo de fontes ruins, né? Tratar com justiça os trabalhadores, não fazer juramentos, orar pelos enfermos, confessar os pecados, buscar a conversão dos desviados. São, assim, itens fortes que você encontra lá na carta de Tiago. Bom, a página 22 tem um esboço geral. Nós não vamos ler o esboço geral porque eu quero que vocês façam. O livro é todo assim, né? Pedindo que você faça o esboço. E eu quero que você também deixe um comentário ou lá no Zap, pode ser no Zap, ou oral ou escrito. Você vai fazer o esboço da carta de Tiago e fala lá os temas que você encontrou, a aplicação, a teologia bíblica. Use os métodos hermenêuticos, use os métodos necessários, mas eu quero que você faça a interpretação de todas as epístolas. Eles são livros muito pequenos, você em 1 hora você lê ele todinho, menos de 1 hora. E você aí vai ter um trabalho de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e vai fazer o esboço da carta do Epístola de Tiago e sucessivamente. Quando vamos fazer a lição, você já pode fazer todas elas, porque eu vou pedir que vocês façam isso. E você vai lá no grupo do WhatsApp, dá uma coisa de 2, 3 minutos. Não, eu li, achei o esboço, ou quiser botar escrito, põe lá no grupo. Um esboço da Epístola de Tiago. Né? Use a Bíblia. Evite usar o esboço do livro, use a Bíblia, os temas que você achou, o que você achou interessante. Eu sei que a gente vai extrair muita coisa boa dessa epístola. Faça essa atividade, e essa atividade vai estar ajudando você a fazer a atividade do módulo. O módulo todo assim, pedindo para você fazer o esboço, a redação a respeito do tema, de algo que está no livro. Então você vai dar uma resposta para mim, lá no grupo do WhatsApp,
fazendo um esboço da epístola de Tiago. E as demais também, né? Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, são os menores livros da Bíblia. A gente vai poder extrair bastante coisa deles. Então façam isso. Nós já estamos chegando ao final da nossa aula, do nosso resumo. Que Deus possa sim estar abençoando a sua vida, dando graça, sabedoria, para você estar aprendendo e praticando. Mas faça mesmo, eu vou cobrar. Quem fizer vai ter lá meio pontinho. E dá um ok lá que eu vou estar anotando. Quem fizer vai ter meio pontinho. Fazer o esboço das epístolas, né? São 5 só e vai dar 2,5 pontos. Então faça o seu esboço direitinho e pode ser comentado ou escrito lá no nosso grupo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Um forte abraço.